aqui no Instagram, sim. Eu só não sei se no YouTube as pessoas estão me vendo. Vamos lá. Eu estou ao vivo, ver no YouTube. Beleza. Seja bem-vindo. Eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo, com vocês aí no Instagram e aqui com o pessoal no YouTube, tá bem? Fica um pouco difícil no início, mas depois a gente consegue se organizar. Já assistiram a de ontem? Quem perdeu? Tem gente já mandando mensagem. O link para... 1 minuto. O link para a aula é esse. Se vocês estão no grupo de WhatsApp e quiserem acessar o Instagram, é só entrar lá que eu já deixei o link para ser direcionado para o YouTube, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tranquilas, né? Porque a maioria aí... Eu só não sei se as pessoas estão me vendo. Quem tá me vendo, por favor, diga que está me vendo, porque eu não estou me vendo. E a gente tá aqui já há 2 minutinhos. Boa noite. Pamela, você tá me vendo? Tá me vendo? Tem um delay, né? Oi, Ruth. No Instagram com imagem. Maria, o YouTube você não tá aparecendo. Ah, legal. Nem aparecendo, nem... nem ouvindo, Camila. Verinha. Alguém me avisa quando estiver aparecendo? Por favor. Ao vivo, sem eu aparecer. Não sei o que eu tô fazendo aqui, não. Não está, né? Tô vendo que você não tá mesmo. Nem eu tô me vendo. Compartilhar tela. Ver no YouTube. Não quero encerrar. Não. Ai, meninas, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque eu tô aprendendo. Se vocês não se importar, ó, 4 minutos eu tava aqui, e não aparece. Fiz de tudo. E não apareceu. Você acredita nisso?
perdi a transmissão. Você acredita? Porque algum problema na internet? Não, não é problema na internet, não. Meninas, eu não tô aparecendo, né? Parou agora tudo, não é? É. Ontem eu entrei antes. Hoje eu entrei bem na hora e não deu certo. Por favor, um minutinho só. Que eu já entro. Tá bom. Obrigada. Por favor. Quem daí ontem estava na aula? Gostaram? Fizeram as perguntas que eu pedi? Vai transmitir ao vivo. Eu não sei porque eu ainda não tô no vídeo. Compartilhar tela? Não quero compartilhar. Ai, meu Deus do céu, como faz pra gente resolver isso daqui? Fala que eu tô ao vivo, mas na verdade eu não tô ao vivo. Gente, caiu. Segue novo link. Como é duro, viu? É muito difícil a gente ser analfabeta digital. Camila, obrigada, foi ótimo ontem, que bom. Por favor, eu mandei um outro link no WhatsApp. Verifica se está aparecendo, se eu estou aparecendo no YouTube, porque aqui eu não estou me vendo de novo. Agora vai. Ai, você tá bem confiante, né, Regina? Eu também espero. Eu só não sei o que foi o que é que tá acontecendo, que eu não tô conseguindo aparecer. Ai, meu Deus. Ai. Mãe, o que eu faço? Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, mas os meus universitários, eles não sabem mexer nisso. Eu tô ao vivo, não apareço, é a pior coisa do mundo. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Ai, sai daqui, Sofia. E pra piorar, essa gata tá querendo ficar em cima do teclado. Vai. Vai pra lá, vai. Ai. Não sei o que fazer agora.
Tava indo tão bem. Tá tudo em ordem aqui. Eu tô ao vivo, ele não... Vai pra lá, vai. Não quero editar. Vamos parar tudo. Compartilhar, configurações, câmera, áudio. Tá tudo em ordem. Como é que faz com uma câmera que não quer aparecer? Não sei, gente, de verdade. Ele tá aqui sem câmera. Vamos todas para o Instagram? Vocês acham melhor? Então eu vou ter que finalizar aqui no Instagram, vou ter que avisar todo mundo. Boa noite, Nancy. Gente, olha, não tá abrindo, eu não sei o que foi. Ontem deu tudo certo. Tudo. Eu só comecei com muita antecedência, né? E agora fala que eu tô ao vivo, mas lá tá rolando bem. Beleza, então vamos pro... Olha, tá tudo em ordem aqui. Não sei o que fazer. Eu não quero adicionar outro destino. Tá rolando, sim. Tá gravando, isso que é o pior. Mas ele não tá aceitando. Gente, vamos começar a aula. Porque a gente precisa... Vocês têm compromisso e não dá para ficar enrolando aqui. Pessoal que tá aqui no YouTube, por favor, vamos passar para lá. Gente que tá aqui no YouTube, tem mais um minutinho de paciência. O que eu vou fazer? Eu vou sair, porque já são 10 minutos aqui rodando, depois eu não consigo aproveitar esse vídeo, né? Eu vou sair para poder voltar de novo. Tudo bem? Vocês voltam comigo? Olha, tem 20 pessoas aqui. Vocês voltam? Pessoal, aguardo vocês no Instagram, então. Combinado? Muito obrigada, viu? E desculpa essa falta de jeito mesmo. 1, 2, 3 e tô encerrando a transmissão. Porque não deu certo. Aqui eu vou começar com vocês, né? Péssima. A minha experiência foi péssima, né? Não deu certo. Como que a gente faz? Posso continuar? Será que dá problema se eu continuar aqui? Acho que não, né? Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Eu só tô pegando a minha apresentação, deixando aqui. Gente, boa noite, me desculpe, essas coisas acontecem de vez em quando, né? Não tem jeito mesmo, faz parte. Eu preciso de... Ninguém sabe aqui em casa mexer, né? Então eu tô aqui. Eu só preciso colocar... Alguém conseguiria colocar um aviso lá no grupo do WhatsApp que a gente tá aqui? Fica fácil para vocês? Se puder, por favor. Bom, ontem nós tivemos uma aula intensa. Eu trouxe 3 aspectos para vocês refletirem, né? Um aspecto a respeito de suicídio infantil e de adolescente. O outro relacionado a... Quem lembra? Acidente de crianças, né? Que são uma realidade no país. E um terceiro relacionado a quê?
a contratação de pessoas no RH, porque as pessoas não têm habilidade de convívio social. E isso tudo depois da gente ter apresentado o quê? Obrigada, viu, Samantha? De eu ter apresentado para vocês as maiores preocupações da família, ou seja, todas as preocupações elas se encontram exatamente nesse momento, onde a criança começa a crescer, ela passa a ser adolescente, ela vai para o mercado de trabalho, ela é um jovem, você acha que esse jovem vai ser aquele adulto que você tanto educou, e tem alguma coisa que está errada, gente. Tem alguma coisa que está errada, a escola está errando sim, os pais estão errando sim, mas é diferente. Tem alguma coisa errada, mas não é para culpabilizar as pessoas, porque todos fazem o seu melhor, é nisso que eu acredito. Não tem um pai, uma mãe que faz o pior para o seu filho, mas o que eu acredito? Que as palavras elas precisam ser muito cuidadosas. Eu acredito que a falta de conhecimento em relação à criança e a atenção das coisas que acontecem nos dias atuais e a criança faz uma diferença muito grande na nossa vida. E aí, né, eu comecei a discutir isso. Aí eu recebi também, né? São duas coisas. Eu falei um pouco do livro Herói de Verdade. Tem gente aqui que já conhece, já adquiriu o livro. O Herói de Verdade é esse livro que eu escrevi com a minha amiga Valéria Cantelli, né? Eu até coloquei, eu tinha posto no link lá do YouTube, porque perguntaram onde encontra para comprar. Eu tenho o livro para vender e tem na editora também. E aí, na editora, ele sai um pouco mais caro, porque eu consigo adquirir o livro com desconto, né? E eu vou deixar na transcrição, eu vou pôr no grupo, eu acho que eu já postei hoje alguma coisa no meu Instagram de valor, tal. Ah, Lurdinha, que pena, mas não tem problema. Eu sei que você tá assim com o coração aqui. Ah, a Elaine tá aqui, que bom, Elaine. Então, voltando. Aí quiseram saber sobre o que se trata e por que eu apresentei esse livro ontem no final. Bom, eu gosto muito de literatura infantil, eu e a Valéria. E a gente entende que a literatura infantil é um meio que favorece tanto o adulto como a criança a entrar em contato com alguns aspectos da realidade, né? Nesse caso aqui, o que nós trazemos? Nós trazemos as crianças normais que gostam muito dos seus personagens específicos e que querem tudo que diz respeito aos personagens. E sai caro. Apontador, lapiseira, etc e tal. E a mãe, né? Olha, o tanto de entulho aqui. E a mãe, também preocupada com esses dois irmãos que querem tudo, né? Tava chegando aniversário, ela propõe um valor X para poder dar um presente, e como eles já são grandes, ela fala assim, bom, vocês dão uma olhada no quarto de vocês, o que vocês têm, e nós vamos fazer um levantamento de preço. E saem com as crianças para fazer levantamento de preço, e eles perceberam que tudo aquilo que eles queriam não é possível adquirir. Bom, e eles ficam com aquilo na cabeça, porque iam ter que fazer escolhas, porque o dinheiro é curto. Esse é um princípio de economia. Para quem não sabe, eu sou economista. É o princípio que rege as ciências econômicas. Recursos escassos para necessidades ou desejos ilimitados, né? Enfim,
Aparece a mãe também, numa outra, como aquela que está sempre fazendo todos os afazeres, aquela mãe que poupa muito sim os filhos de algumas responsabilidades de dentro de casa, né? E eles também conhecem, além do super-herói da televisão, mais 2 super-heróis. Um que tem uma biblioteca numa horta e o outro que organizou, cuidou de uma praça para que as crianças pudessem usufruir. E a praça é pública e o trabalho dele, de um grupo de pessoas, é um trabalho particular. Isso é uma história real mesmo, né? E aí o personagem leva para a escola, para a classe, o que está acontecendo e eles passam, a professora faz um trabalho de conscientização, de análise do cotidiano da casa, de se as tarefas são bem distribuídas, das histórias de família, porque nós entendemos, a história é muito bonitinha, vale a pena ler. Nós entendemos que a história ela possibilita vários projetos. E também várias conversas com as crianças a respeito de dinheiro, de escolha, do monte de coisa que a gente quer, né? Esse é um ponto. Do cotidiano de uma casa, o que uma casa precisa, em todos os sentidos, né? Tanto de trabalho como financeiro, dos heróis e a valorização das pessoas que estão à nossa volta. Então, aqui a gente trabalha educação financeira, a gente trabalha uma visão crítica da publicidade e também trabalha a qualidade de vida no sentido e preservação de valores, de princípio, porque você está valorizando a história e cada pessoa com aquilo que ela tem de melhor, né? Ou tirando proveito de situações difíceis, né? Para você entender que a vida é assim. Então, eu queria, eu não fechei, eu acho que eu não fechei da maneira adequada, eu precisava ter conversado isso antes, porque a história, a literatura, ela faz esse trânsito muito bem com a gente. E como hoje a gente vai trabalhar criança não namora, o tema especificamente é esse, né? O que a gente... eu trouxe esse livro justamente porque ele resgata a história, resgata a memória, resgata o ser humano, né? No seu tempo. Bom, aí porque a criança ela é frequentemente violentada, né? Vamos lá. E a violência não é só sexual. A violência é física, é psicológica, é não respeitar a individualidade dela, de cada ser. E muita gente sabe disso. E ao mesmo tempo que sabe disso, o que acontece? A mãe, a professora, às vezes, o adulto. Vamos colocar o adulto, né? Com medo de ferir essa individualidade, passa a ser omisso, permissivo. Ou achando que está sendo muito permissivo, vai para castração, né? Nada pode, nada pode. Isso é um equilíbrio que a gente vai aprendendo a fazer o tempo todo. E a criança, ela precisa sim dessa compreensão em todos os seus aspectos. Social, afetivo, psicológico, físico, motor, cognitivo, porque isso faz parte do desenvolvimento dela. E hoje em dia, eu vou apontar assim, rapidamente, 5 aspectos que têm impactado profundamente a vida das crianças. E mais,
os adultos. Eles não estão se dando conta do que está acontecendo com as crianças, inclusive incentivando. Vamos lá. A tecnologia está cada vez mais presente na nossa vida. A pandemia mostrou o que aconteceu. Beleza. As redes sociais, elas são uma vitrine de comportamento, de estética, de maneira de ser. A publicidade, ela entra cada vez mais na nossa casa, ela é cada vez mais sofisticada, ela é invasiva, e a ideia do imediatismo, que você tem que ser feliz já, imediatamente, é presente tanto na cabeça dos pais quanto na cabeça das crianças, porque a gente vai ensinando isso para eles. Ontem eu também falei a respeito da exposição das crianças, não só na questão de rede social, né? Aquela exigência ou aquela... se é para ser um jogador de futebol, tem que começar desde pequenininho. Se é para ser uma bailarina, tem que começar desde pequenininho. Se é para ser um desportista de qualquer esporte, tem que começar desde pequenininho. E de repente, aquilo que deveria ser apenas um passatempo passa a ser uma obrigação e um treino muito pesado para a criança, que passa a ficar dividida entre escola e treino, treino e escola, e tem a sua infância cortada. Eu estou pensando no futuro do meu filho. Não, eu não sei se está pensando no futuro do filho. Literalmente, eu não sei. Eu acho que algumas coisas aí, elas estão um pouco confusas. E a gente pode ver, sim, isso eu falei ontem, que muitos atletas, eles têm tido a coragem de sair, né, da profissão por excesso, sobrecarga de cobrança. Bom, vamos lá. Além disso, né, tem o consumo de alimentos de baixo valor nutritivo. E a esse respeito, logo, eu e a minha amiga Valéria Cantelli estaremos apresentando um curso sobre criança e comida. Vocês vão gostar. E também a questão da sexualização precoce. Gente, sexualização precoce é algo... Eu liguei aqui o ar-condicionado e agora ele não quer desligar. Pronto, desligou, é só fazer a coisa certa. A sexualização e a adultização precoces, elas estão presentes, né? Eu expliquei que foi por isso que eu comecei a elaborar esse curso, né? E é sobre isso, principalmente, que a gente vai estar falando hoje. Esse papel do adulto como aquele que é o ponto de referência para a criança é fundamental, é alguém que ela pode confiar, e ela precisa, o adolescente precisa desse ponto de referência. E, querendo ou não, ao longo da nossa vida, enquanto mães, pais, avós, tios, seja como for, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio e se questionar o tempo todo. Se aquilo que a gente... O tempo todo eu não digo, mas se questionar em alguns pontos, pelo menos de vez em quando. Por quê? Porque a gente não está sempre certo. E para não perder uma autoridade que a gente acha que tem, a gente pisa na bola mais ainda, né? Voltar atrás de algo que você conversou com a criança, seu filho é adolescente, pedir desculpas e recombinar alguma coisa, não invalida a sua autoridade. Mas eu me sinto mal. Você pode se sentir mal porque a gente vem de uma educação muito tradicional. Hoje em dia, as necessidades
são outras. Então a gente corre o risco de ir aos opostos, né? Muito castrador, e quando esse adolescente tem chance, ele voa de casa, só apronta e você não acredita. Ou aquela criança né, que tudo é permitido para ela e que aí ela não se adapta em emprego nenhum, em lugar nenhum, porque os pais sempre dão razão. Então é uma confusão. Por quê? Porque afinal de contas, como é que se faz para essa criança ser um adulto com todos aqueles requisitos que nós íntegro, honesto, trabalhador, se na hora que a gente vai educar, a gente entra na vibe do consumo, a gente entra na vibe da rede social, a gente não busca conhecimento, a gente não busca orientação, a gente estimula o consumismo, a gente paga a nossa culpa por não estar com os filhos sendo permissivos. Um exemplo de permissividade: uma criança pequena, uma criança, não interessa a idade, e dormir depois das 11 horas da noite, da meia-noite, 10 horas, sendo que no dia seguinte ela tem aula, e mesmo que ela não tivesse aula de manhã, que fosse à tarde, ela precisa ter o período de sono dela garantido de 8 horas no período da noite, para ela poder crescer saudável. Nem isso é respeitado. Por quê? É mais cômodo, às vezes, né? Deixar a criança fazer o que ela quer, ou então não se sabe dessa importância, fica todo mundo perdido. Então, veja, apesar de eu estar pontuando algumas coisas que acontecem e que elas são negativas, não significa, eu acredito, que se faça isso de propósito. Não. É por isso, de novo, que eu tô aqui. Eu quero ser, assim, deixar sempre claro. A culpa é da família? Não. A culpa é da escola? Não. Mas a culpa é do governo? Só um pouquinho, tá? Porque o governo tem responsabilidade principal em estabelecer políticas públicas em defesa da criança. Não é esse governo, é qualquer governo de qualquer lugar do mundo, tá? Isso é independente de politicagem. Isso é direito constitucional. Tudo bem? Bem claro aí? Então, os direitos da criança, ele precisa ser garantido por meio da instituição pública, por meio do governo, seja ele qual for. E é isso que vai orientando os nossos comportamentos. Então, o governo tem sim responsabilidade, né, nessa situação. Bom, então, vejam, eu entendo que tanto a família como a escola precisam discutir também essas coisas. Tecnologia, uso do celular, consumo, sexualização precoce, porque nós, assim como a criança, endossamos esse comportamento. Vamos lá, vamos aos dados, né? Então, conhecer a criança nas suas necessidades. Aprender sobre a criança e como ela interage com todas essas informações. Identificar onde está havendo na sua casa, na sua escola, estímulos à adultização e sexualização precoces. Valorizar o brincar livre, né? O brincar onde as crianças pegam objetos os mais variados possíveis
e fazem dele um passarinho, um avião, e dão essa intencionalidade. Ou, na ausência de uma determinada peça, vai jogar amarelinha, não tem pedra, joga o sapato, joga a meia. O que é isso? Isso é desenvolver a capacidade de iniciativa e resolução de problema. São essas brincadeiras livres, né? Junto com outras crianças, que a criança se desenvolve. Imagina um brinquedo comprado. O brinquedo comprado, ele vai o tempo todo fazer a mesma coisa. Não que ele não tenha validade, determinados brinquedos, mas só o brinquedo comprado não garante o desenvolvimento da inteligência, do empreendedorismo, do protagonismo, que são coisas que tanto se busca na educação das crianças. Fica a dica aí, tá? Dica não, eu não dou dica, né? Fica aí a colocação, porque ela é real. E começar o quanto antes a educação financeira. Mas o que tem a ver educação financeira com consumismo? Tudo. Com sexualização precoce? Tudo. Com gente endividada que escolhe comprar aquilo que não pode e não investe naquilo que ela precisa, ou não paga as contas, ou não compra o que é prioritário para a família. E tá sempre assim, ó. 76% da população endividada, tá? Esse é um dado bem importante. Desenvolver estratégias para evitar o consumismo infantil. Por isso que eu apresentei a história para vocês, né? Aqui a mãe apresenta uma estratégia muito interessante e que a gente deve copiar, literalmente. E fazer sim. Mais um que eu esqueci, tô olhando aqui. Alimentação. Nossas crianças estão ficando obesas, diabéticas, pressão alta, desde muito cedo. A obesidade está tomando conta de crianças com 2, 3 anos por conta de uma alimentação inadequada. Ele não come. A gente tem que insistir quantas vezes forem necessárias. Mas esse tema é outro curso que está sendo preparado primorosamente para vocês. Fiquem aguardando. E a gente sempre tem que fazer o nosso melhor. É isso. Em outras palavras, simples assim. Mas, ontem eu fui trazendo todo esse contexto, né? E hoje eu quero trazer mais duas situações, pelo menos uma, de dado da realidade. Esse monte de chorinho, me conta, por que vocês estão chorando? Que eu tô vendo esse monte de... Agora vem bronca. Não é bronca não, gente, é para pensar, tá? O serviço do SPC, né, Serviço de Proteção ao Crédito, né, do Brasil, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que 46% da população, isso em 2021, de 18 a 29 anos, está endividada. E se atribui a isso jovens que não têm noções mínimas, básicas de educação financeira. E educação financeira não é fazer conta, tá? Não é matemática, não é só o juro composto, é uma outra coisa. Para você chegar no juro composto e entender investimento, você tem que passar por todas as etapas de estabelecer princípio, desejo, necessidade, tá legal?
Isso é o de menos. Eles não sabem, eles entram no mercado de trabalho, começam a ganhar e torram o dinheiro. Com balada, com objetos de marca. Então, por quê? Porque precisa ser feliz agora, né? Precisa ser feliz agora. E quando eles crescem, né, são adultos, têm a sua família, precisam ou trazer os pais para morar junto ou ir morar com os pais, porque dependem da aposentadoria dos pais, porque eles estão endividados. Agora, com o desemprego, a situação piorou, né? Aí é uma necessidade, mas independente disso, essa já era uma característica da população, dependente da aposentadoria dos idosos. E num país onde o idoso também não ganha muito e os remédios têm um alto custo, imagine como a qualidade de vida desse idoso ela vai para o buraco, né? Bom, então, tudo isso, ele é um composto de coisas que a gente precisa pensar. A gente tem que conversar, vocês têm que fazer as suas perguntas, tem que refletir a respeito para encontrar outros caminhos. A gente tem que estabelecer uma rede de conversa justamente para poder crescer. Esse grupo do WhatsApp, que já tem 74 pessoas, se vocês quiserem continuar no grupo, para a gente poder manter contato e trocar algumas ideias, perfeito. As dúvidas de vocês, eu faço live para a gente conversar. E aquilo que eu não souber, eu vou atrás. Eu vou me informar para saber como é que funciona, o que tem de melhor, tá bom? Então, fiquem à vontade para permanecer no grupo e outros que queiram entrarem, tá bem? E aí eu quero trazer para vocês uma outra necessidade. A necessidade de ter a sensibilidade para aprender. E depois ensinar. Quem se recusa a aprender vai cometer os mesmos erros que as gerações passadas cometeram conosco. No entanto, as gerações passadas, por exemplo, a minha mãe, a minha avó, né, eu sou da década de 60, aqui tem muita gente nova. Gente, a gente se comunicava por carta. Televisão, eu já tinha uns 6 anos, 5 anos, quando entrou dentro da minha casa, tá? A comunicação era assim, então a gente vem com essa cultura de algumas coisas muito tradicionais da nossa vida. Só que agora não é mais desculpa. Agora a gente tem o instrumento de conhecimento aqui na palma da mão. A gente tem como entrar em contato, ver referência boa. Eu adoro o Instagram, mas também tem muita coisa que não vale nada. E você tem que filtrar isso. E mais, ver o que as crianças estão vendo. Não pode. Então, se eu me nego a aprender, a ter a sensibilidade de aprender com aquilo que estão me falando, e principalmente com a criança, ela te ensina, ela te dá todos os indícios de quando ela está sendo manhosa mesmo, quando ela está te enrolando, quando ela argumenta sério, ela dá. A gente precisa aprender a olhar, não é fácil, mas a gente precisa ter essa vontade de olhar e aprender. Seja numa live como essa, numa aula como essa, seja com a criança brincando, porque é necessário. Vamos lá. Essa observação do brincar com a criança é um primeiro choque de realidade.
Porque é quando ela começa a manifestar os aprendizados. E aonde acontecem esses aprendizados? No primeiro lugar é em casa, depois nos lugares que ela frequenta. Isso a gente sabe, por exemplo, brincando na sala de aula, quando ela está brincando de faz de conta, a gente percebe o relacionamento tenso entre pai e mãe. Porque ela está encontrando meios para brincar, na hora que ela brinca de casinha, na hora que ela é a mamãe, é a tia, é a irmã, é o bebê. Por isso que é importante o menino brincar de faz de conta, de casinha. Ele precisa de um mecanismo, de um instrumento para aprender a ser menino. Brincar de casinha não é brincadeira de menina. Brincar de casinha é brincadeira de gente que está aprendendo a se relacionar. Não é brincando de casinha que a criança vai mudar o gênero dela. Não é isso. Mas é por conta disso que ela precisa muito brincar. Para aprender a se relacionar como homem, como mulher, como criança, como filho, e todos esses conflitos que as relações trazem. Dentro de todo esse processo, as crianças estão cada vez mais espertas, elas estão cada vez mais inteligentes, e isso é verdade? É verdade. Por quê? Porque elas são muito mais estimuladas do que nós fomos. É por isso que a criança tem esse olhar, ela já tem um olhar para o mundo, porque ela quer aprender. Mas, efetivamente, elas são crianças mais inteligentes, porque o meio chama muita atenção delas e elas aprendem a interagir rapidamente. No entanto, existe um equívoco, um erro muito grande de achar que, porque ela, por exemplo, ela sabe encontrar um jogo no celular, ela consegue escolher um brinquedo específico e identificar desde muito pequeno. E ela sabe virar para você e falar assim: ah, mamãe não tem cartão? Paga com cartão de crédito. Não tem dinheiro? Paga com cartão. Ela, às vezes ela até te ensina a ligar, desligar algum equipamento eletrônico. Aí vem um adulto e fala assim: nossa, que criança esperta, parece um adulto. Então, a gente já começou com uma adultização precoce, porque isso não tem nada a ver com o fato de ser adulto. Ela continua sendo criança e ela não tem discernimento para decidir as coisas. Quem tem é você. Nossa, que bonito, que coisa bonita! Como ela é adiantada para a idade dela. Gente, isso é um erro. É um erro assim, fenomenal. Ela é criança. Ela não sabe ainda a consequência do se e então. Se eu bato com força no meu amiguinho, então ele chora. Ela bate com força no amiguinho, mas acontece que quando ela vê no desenho, eles saem voando, desmonta e depois cresce de novo. O fato dela ter batido com força não significa necessariamente que ela sabe a consequência dessa força. Porque no imaginário não é assim que as coisas se resolvem.
E essas ideias do imaginário, infelizmente eu tenho visto do imaginário no seguinte sentido, de falta de conhecimento da ação-reação, né? Toda ação tem uma reação. Se eu empurro, cai. Ela tá demorando para que desaparecer e aparecer uma relação mais lógica das coisas. Então, eu vejo crianças pré-adolescentes com 12 anos, 13, que não conseguem entender essa relação de ser então, de tão bitolado que eles estão. Porque as suas experiências são extremamente pobres. Pobres em todos os sentidos. É de brinquedo, é de jogo, não sai, não observa. Nossa, Maria, mas quando você vai falar sobre sexualização precoce e adultização? Eu já estou falando. Eu estou comentando com vocês essa violência que a gente comete com a criança de impedir que ela brinque. Eu estou falando com vocês para colocar que esse adulto de referência, ele é fundamental no papel que ele exerce com a criança e ele precisa aprender, ter a sensibilidade, a humildade de poder aprender junto e para a criança. Essa história de que, nossa, essa juventude tá toda perdida. Meu avô, minha bisavó já falava isso. Mas hoje a gente continua ouvindo. Gente, põe a mãozinha na cabeça. Essa juventude tá perdida? Vocês acham que o filho nasce para ser certinho ou ele nasce para ser perdido? Imagina, é a gente que estraga no meio do caminho. Tem uma parcela de culpa, uma parcela, não é 100% não. A outra parte é intrínseca, não dá pra gente medir, né? Mas somos nós que estamos super protegendo, nós que estamos dando tudo que não podemos dar, nós que estamos incentivando a assumir o compromisso de serem o melhor do esporte, o melhor da sala de aula, ou então a gente não acredita que o nosso filho é capaz, ou então a gente acha que se o nosso filho não for adulto, não tirar notas boas, eu tô fracassando, eu enquanto pai. É um inconsciente. Ó, terapia faz bem para procurar psicólogo, psiquiatra, não é coisa de louco, tem gente que precisa. Eu faço terapia até hoje, o que me dá muita tranquilidade para falar algumas coisas, justamente porque eu passei a me entender melhor. Aí você junta conhecimento, um pouquinho de terapia, a coisa vai melhor ainda. Valéria, obrigada por você estar aqui, feliz por participar da aula e por perceber possibilidades de mudanças. É nisso que a gente acredita, não é verdade? E nós estamos aqui, ó, não sei se você chegou agora, tá, Vá? Mas eu já falei que a gente está preparando um curso muito legal sobre criança e comida. Então as pessoas estão aí. Vocês vão ver, gente, vai ser uma gracinha. Vocês vão gostar pra caramba. Bom, enfim, vamos voltar lá. É o nosso exemplo, é a nossa maneira de ser. Então a gente tem que parar um pouco para pensar na educação do filho. Todas essas coisas estão levando a quê? A crianças extremamente ansiosas, a depressão cada vez mais cedo nas crianças. Crianças, eu não estou falando de adolescente, né? Nós também estamos depressivos. Porque não existe uma aceleração e aquele equívoco, um erro de interpretação de achar que acelerar alguma coisa, o desenvolvimento da criança,
Quer dizer, acelerar a criança a ter determinados comportamentos não é o desenvolvimento, vai ajudá-la. Ai, a minha filha já sabe ler e escrever com 5 aninhos. Já sabe brincar? Ela sabe interagir? Ela sabe inventar as coisas? O que ela é inteligente? Mas ela aplica a inteligência dela em outras situações? Ela consegue guardar as coisas dela? Ela te ajuda em alguma tarefa doméstica? Ela sabe de onde vem o dinheiro? Veja, saber ler e escrever não é sinônimo de inteligência, nem de desenvolvimento. E aí, sabe o que acontece? A filha do meu vizinho já sabe ler e escrever, a minha não. Ai, meu Deus, será que essa criança tem um problema? A minha, né? No que eu tô errando? Vem a angústia do pai, a cobrança da criança, a ansiedade, porque mesmo sem falar ela sente. E depois a insegurança. E tudo aquilo que você falou que você queria de objetivo para a educação do seu filho, ó, por água abaixo. Como é que eu sei disso? Todos vão acontecer isso? Não, gente. Porque eu estou trazendo para vocês a oportunidade de analisar alguns dados da realidade e fazer algumas inferências do reflexo disso na educação das crianças, no desenvolvimento das crianças. Por isso que eu dei os exemplos de ontem, assistam a aula quem perdeu. Por isso que eu estou trazendo esses elementos agora, de dinheiro, da maneira como a gente trata a criança para que ela cresça, para que ela se comporte. Gente, olha, não é raro eu ouvir professora falando, né? E a escola cai nessa cilada, que a mãe da educação infantil não quer pegar criança suja na escola. Mas eu tô falando assim, suja de terra, com o pezinho sem tênis, sabe? Não quer que a criança fique limpinha. Gente do céu, são crianças, elas precisam. Então, a mãe não entende aquilo que ela precisa. A escola se sente pressionada. Uai, mas quem sabe educar a criança? Teoricamente, a escola no sentido daquilo que é importante o desenvolvimento dela. Ah, mas os pais não sabem. Uai, ensina, explica. Faça uma reunião para isso. Veja, se organiza. O problema está posto e ninguém faz nada. Onde vai ter parceria de adultos para o desenvolvimento da criança? Quando? Onde e quando? É nisso que a gente falha. Não tenha dúvida em relação a isso. Ó, hoje eu levei uma bronca da minha amiga, viu? Ela falou que eu falo demais, que eu preciso ser mais objetiva. Mas eu falo o que eu penso, não, as opiniões você pode mudar, eu posso mudar de opinião, mas algumas coisas é muito difícil de mudar, né? Por quê? Porque eu tô baseada em muita coisa. E o que eu tô falando que a criança precisa brincar, ó, para quem é vigotskiano, o Vygotsky já falava isso lá em 1936, 38, sei lá. Piaget sempre falou. Então, De Crowley, Montessori, Freinet e outros grandes nomes da educação, né? Bom, ontem eu falei da questão do respeitar, né? Que só falar o que é respeito não adianta, você tem que respeitar as pessoas, não adianta. Por quê?
que eu não ensino com as minhas ações respeitar. Trato mal as pessoas, não olho, tá? Narizinho em pé, é mal criada, trata mal o atendente, o guarda, que acha, a gente vê isso direto. Juiz que destratou um guarda, juíza que fez não sei o que lá. É um excelente exemplo para discutir com a criança. E quando eles são adolescentes, eles viram assim para você falar assim, não grita comigo. Adolescente, adrenalina flor da pele e outras louco por uma aventura. Ele fala assim, mas eu aprendi com você. Aí você fica doido da vida, achando que o filho é mal criado, se dá conta da burrada que fez, porque você gritou, ele tem razão e você não dá o braço a torcer. E também não consegue se consertar. Eu sempre gritei muito. Nossa, eu gritei muito. E outro dia, conversando com os meus filhos, ele falava, mãe, você gritava demais. Eu não sei o que aconteceu com você, que você parou de gritar. Lógico. Pensa que foi fácil? De vez em quando a gente precisa dar uns berros, mas agora não, né? Fui aprendendo. Que não adianta aumentar o tom de voz. Não é isso que faz eu ouvir. Não adianta falar mole. Não é isso que dá autoridade. Tem que falar com firmeza. E aí você tem que trabalhar com você isso, tá? Bom, por que que a gente vai falar sobre sexualização precoce? Antes de eu falar sobre sexualização, eu queria falar para vocês o seguinte: sexualização precoce é uma coisa, sexualidade é outra coisa. A sexualidade, ela está relacionada, ela consegue lidar com as suas emoções? Desculpa, Marlene, eu olhei só agora. Ela quem? Eu perdi o contexto. Obrigada, viu, Camila? Oi, eu tô vendo aqui. Então, a Marlene, se você puder me explicar, eu volto e falo, tá? Sexualidade é algo inerente a você. É o seu desenvolvimento biológico. Então, você nasce criança, determinados hormônios vão aparecer em determinado tempo, o seio vai aparecer, os pelos, você vai crescer, né? É um processo que a gente não consegue impedir. Você se desenvolve, se torna mulher, se torna homem, tem os órgãos genitais de mulher, de homem. Isso é sexualidade, é natural. É quando a criança fica olhando, põe na mãozinha, querendo descobrir o pipi do outro, né? Baixa a calcinha para ver. Esse é um processo natural, que evidentemente a gente precisa orientar, conversar, não pode pôr a mão suja, não pode, né? Tem que ir no banheiro para fazer xixi, cocô, essas coisas, não pode deixar ninguém pôr a mão. Então, essa questão da sexualidade, ninguém impede, tudo bem? Agora, a sexualização precoce já é outra conversa. É tudo aquilo que a gente, pelo meio externo, consegue influenciar a criança a fazer. Eu já tenho acompanhado isso há muitos anos e só tem aumentado o índice, tá? Em que sentido? As meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Existe o fator hereditário, sim, nesse sentido, mas também existe a estimulação que o cérebro entende e começa a produzir
hormônios que deveriam ser produzidos somente com 12, 13, 14 anos, com 7, com 6, com 5, né? Então, até nisso existe a genética. Existem meninas que menstruam com 10 anos. Eu mesma, eu não fui estimulada, porque naquela época eu brincava muito sexualmente, né? Não tive sexualização precoce, mas eu menstruei muito cedo. Tem o fator hereditário aí, minha mãe, minha avó, enfim. Mas a influência do meio, o estímulo, o tipo de roupa, aquilo que assiste, o que vê, o que ouve, o tipo de dança, tudo isso impacta. São os filmes, são as novelas, é o padrão de mulher, é o padrão de homem, machão, tudo isso impacta. E a sexualização precoce, ela acontece tanto para menino como para menina. Existe um instituto na USP que tem um programa que atende só meninos. Esse programa de atendimento é para tratar meninos olha aqui, hein? 10, 11, 12, 13, 14 anos em pornografia. Eles cuidam, eles tratam desses meninos por conta de pornografia. E os pais, porque é homem, deixa. Ou então faz de conta que não é com eles, deixa a criança, ele que aprenda. Pornografia é um negócio que não existe, né? É uma realidade, é uma fantasia. E eles veem algumas coisas que depois, eu estava lendo uma entrevista de uma psiquiatra, psicólogo que trabalha lá. Eles transferem aquele tipo de comportamento do homem de violento, porque eles veem que não entendem que é uma interpretação, que aquilo lá é uma fantasia. E quando eles arrumam uma namorada, eles não dão conta. Do que eles não dão conta? De estabelecer uma relação afetiva. Porque eles são grosseiros, eles machucam. E, gente, amor não é assim. Amor não está circunscrito num vídeo de pornografia, muito pelo contrário. Então, nós temos essas duas situações. Então, a gente tem meninos que não sabem ser homens, que viram os vídeos escondidos, vêm ainda, escondidos dos pais, ou com a anuência dos pais, ou pela ignorância, ou porque tem vergonha, sei lá por quê. Mas isso está trazendo problema no comportamento deles, assim como está trazendo problema no comportamento das meninas. Tem que acabar com essas músicas. Gente, não vai, o mundo não vai parar para a criança crescer. Cor-de-rosa? Acorda! Não existe. O mundo é isso que a gente está vendo, ponto, acabou. O que nós vamos fazer para proteger? Se eu estiver errada, você vem e me fala. Mas é isso que eu penso. Boa noite, trabalho muito obrigado, maravilhoso o seu. Aproveito muito que aprendo aqui quando vou atuar nas turmas do 6º ano, principalmente na disciplina de projeto de vida, beleza. Eu não sabia dessa informação dos meninos, Marlene, dominadores. Sexo é algo saudável, não doentio. Exatamente. Só que se eu aprendo sobre sexo, relacionamento num vídeo de pornografia, que coisa de boa eu vou levar para a vida? Responde para mim. A gente não leva. Então, essa questão da sexualização, criança não namora. Não namora mesmo. Ela não vai ser mais homem porque tá namorando e nem ela vai ser mais mulher porque tá namorando. Pelo contrário.
Ednilda, eu fui sua professora de didática no Anchieta. Nossa, que bom te ver. Ó, gente, é muitos anos. Então, gente, não tem sentido, né? Veja, a publicidade, por que eu estou trazendo? É o dinheiro que compra 1000 presilhinhas ou adereços ou sapatinho de saltinho para meninas de 5 anos. Ortopedista que é ortopedista fica horrorizado com a situação, porque não pode, faz mal para a coluna, caramba. Depois que você é grande, continua fazendo mal, mas é uma outra situação. Eu tô falando da criança, que com 5, 6, 7 anos tem o seu sapatinho e sai maquiada para a escola, sai maquiada para o passeio. Ah, mas não é bom esse faz de conta? É bom esse faz de conta de se maquiar, de estragar a maquiagem da mãe em casa. Isso é brincadeira. De pôr salto alto e brincar 10 minutinhos em casa. Mas não fazer isso. Tem menina que não sai sem passar o gloss. Ah, mas é transparente, pode. Não pode. Não pode. Passa um protetor, uma manteiga de cacau. Quero que a minha mãe passava em mim para proteger a boca do frio. Passa um protetor solar. Isso. Tudo bem. Mas, gente, são esses pequenos atos do dia a dia, do cotidiano, que tá fazendo com que essas crianças se sexualizem e adultizem precocemente. Não. Criança não namora. Não posso admitir isso. Depois de tudo que eu falei ontem, começa pelos acidentes. Eu não quis trazer aqui dados de violência doméstica, sexual com as meninas e meninos. Eu não quis. Eu falei, ai não, vai ficar muito pesado. Que ocorre principalmente dentro de casa. E que cresceram assustadoramente com essa pandemia, e depois da pandemia tá todo mundo meio assim, intolerante. E as crianças que estão indo na escola com limite zero para convivência. E as crianças, adolescentes, aquele que é dominante não deixa ninguém fazer aquilo que eles querem, não conversa, não combina. Não é que não combina, quem pode manda, quem já é mais tímido obedece, senão é cortado. Ah, mas ela é líder. Líder? Não, ela não é líder, ela tá sendo terrorista. Porque não sabe, aí vem, não consegue contratar, né? Porque chega lá, puxa o tapete de todo mundo, extremamente competitiva. Eu tô falando um monte de coisa, tô vendo o horário, tô falando um monte de coisa assim, alternada, para que você possa observar dentro de casa, dentro da escola. E essa é uma conversa que precisa ser tida com as famílias. Eles vão aceitar de boa? Pode ser que não. Mas dentro de casa, as crianças, primeiro começa com as piadinhas que depois elas vão entendendo. Esses estímulos excessivos na roupa, música. Tem cantora que eu não curto, de verdade. Mas o que eu queria colocar para vocês? Eu não tenho nada contra, mas uma criança, ela saber dançar música da Anitta, vocês me desculpem, alguém tá louco aí.
A Anitta é uma artista para adultos. E hoje em dia, se a Xuxa tivesse os mesmos, a Xuxa, Angélica, o mesmo programa, talvez não pudesse ficar tão de perna de fora. Porque nós estamos com uma outra consciência a esse respeito e da exposição da mulher. Mas vamos pegar a Anitta, por exemplo, tem outras, né? Não é falar mal da Anitta, para quem gosta. A questão é, uma criança não tem que reproduzir a dança da Anitta. A Anitta não dança para criança, ela dança para adulto. E posta o vídeo, você pode ver lá no Instagram, criança fashion, né? Que se veste, mãe e filha, tendência, mãe e filha vestidas iguais. Para uma festa, né? Vai, festa junina, sei lá. Mas para sair, vestido igual? Roupa de criança tem que ser confortável, roupa de criança tem que ser para ela pular, brincar. Mas desde cedo já andando como se fosse uma modelo, meninas novas, 12, 13 anos, já fazendo 10 pose de mulher sensual. E a gente passa tudo isso, a nossa sociedade é muito erotizada. E o clima também ajuda muito, a exposição dos corpos. Eu não estou falando que tem que cobrir tudo, mas eu estou falando que nós precisamos fazer escolhas em alguns momentos de coisas que precisam e que vão fortalecer a nossa criança em relação aos nossos valores. Aos seus valores enquanto família. Aquilo que a gente fala, eu quero que seja íntegro, quero que seja uma pessoa do bem, que tenha fé em Deus. É isso que uma família quer para os seus filhos. Mas, às vezes, o caminho não está sendo atento às necessidades da criança e às influências do marketing, das pessoas, das músicas, de assistir filme com cena de nudez, de sexo. Em sã consciência, você faria sexo na frente do seu filho? Não, se você não faria, por que deixa ele ver? Ah, eu não sabia, então. E depois não é só proibir, né? Descobriu, não é só proibir, é conversar a respeito. A maior preocupação das famílias é sobre sexualidade. Mas eu me pergunto se essa sexualidade diz respeito e a preocupação se vão se tornar gays, trans ou qualquer outra coisa, ou se diz respeito a dar uma orientação no sentido de cuidar de si, de não pegar nenhuma doença venérea, de não engravidar uma menina ou ficar grávida. Porque os dados que a gente tem das crianças agora, dos adolescentes, é o seguinte: eles estão bebendo cada vez mais e não estão usando preservativo. Ou seja, as meninas também vão engravidar. Então, numa idade, gente, que precisa de orientação e acompanhamento, precisa desde cedo. Então, eu não sei, quando se fala que tem essa preocupação sobre a educação sexual, em que sentido ela está sendo feita? Porque a sexualização precoce está aí. Eu acho ela muito mais grave do que falar de sexualidade.
E isso a gente comete. Uma coisa está relacionada com a outra. Comete no sentido de estimular, né? Tá tarde, eu vou... Isso eu falei. Depois tem a questão dos elogios e como as crianças interpretam esse estímulo. De novo, vou falar a respeito da brincadeira, mas eu vou deixar isso para a gente conversar amanhã, né? Eu espero vocês e eu queria explicar também, já que vocês ficaram aqui, espera mais um minutinho, pelo seguinte, teve gente que me perguntou como é que faz para conseguir o certificado. Bom, a gente pode fazer certificado de aula por aula, não tem problema nenhum para mim, mas se você quer o certificado das 9 horas de curso que vai dar, porque hoje é até a quinta-feira, depois nós temos mais 3 semanas, que o curso será na quarta-feira, né? Dia 20, dia 27, dia 3, dia 10. Essa semana a gente tem no dia 21 também. Eu vou dar uma chave, eu vou dar uma palavra passe para cada dia. A de ontem passou, não tem problema nenhum. A de hoje, se você quiser o certificado da palestra de hoje, ou se você preferir receber tudo no dia, depois do dia 10 de agosto, que é quando acaba o curso de uma maneira geral, né? Acaba, você acumula e manda. Hoje, a segunda aula, a palavra-chave é abacaxi. Então, vocês vão me mandar um e-mail escrito assim, abacaxi. Amanhã eu dou outra palavra-chave, na quinta outra e nos outros dias. Você me respondendo a palavra-chave de hoje, abacaxi, eu já sei que você assistiu essa aula. Combinado? Vamos brincar um pouco. É tão bom brincar, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Quem não brinca, não vive bem também. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, mande, assim como foi em relação ao livro Comida de Herói de Verdade. Vai ser um prazer responder para vocês, tá bom? Até amanhã. Muito obrigada, Camila. Até amanhã. Eu espero ver vocês de novo. Eu vou tentar outra vez pelo YouTube. Se não der certo, a gente vem para cá, tá bom? Um beijo bem grande.